Muito bem, nós estamos no ar, esse é o programa Amigos da Cidade, é com muita alegria que nós estamos chegando até a sua casa, a sua vida e com o nosso grande objetivo de levar até você a informação e de estar junto com você buscando valores da nossa vida que precisam ser ressaltados, precisam ser compreendidos. Às vezes, dentro da nossa própria casa, no nosso próprio espaço, nós paramos de fazer pequenas cobranças ou alerta, vamos chamar de alerta, né? Alertando filhos que agora já cresceram, se tornaram jovens, mas nós precisamos estar atentos e precisamos ser esse sinal de alerta dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, junto da nossa família. Talvez você pense assim, não quero ser chato, não quero ser chata, não quero tornar o ambiente hostil, mas não precisa. Vamos criar o tempo da boa comunicação, vamos fazer aquela boa refeição, vamos nos sentar em volta da mesa e vamos conversar sim. E nesses momentos vamos fazer com que esse alerta aconteça e que assim nós possamos trazer uma educação, uma nova educação, princípios para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa casa e, por que não dizer assim, para a nossa sociedade e para a nossa cidade. Eu tenho a palavra, estou no Evangelho de Mateus, começamos ainda ontem falando dentro do Evangelho de Mateus e tem sido assim uma caminhada que eu lancei com as mulheres da nossa igreja em estarmos refletindo no Evangelho de Mateus e depois no Evangelho de Marcos. Algumas já chegaram no Evangelho de Marcos. E hoje eu quero estar com vocês no capítulo 5, versículo 14, quando fala-se sobre a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, diz o versículo, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Esse é o texto. Mateus capítulo 5, versículo 14 em diante, que nós possamos entender o que é essa luz e como nós devemos brilhar. Os seguidores de Cristo, os seguidores da retidão, que nós possamos todos dar o nosso brilho e fazermos a grande diferença que Deus espera de cada um de nós e que também a sociedade espera de cada um de nós. Vamos fazer a nossa parte e juntos nós seremos muito melhor. Esse é o programa, esse é o projeto Amigos da Cidade. Fique comigo, nosso convidado já está aqui e eu quero declarar que esse momento agora no programa será um momento muito importante para todos nós. Eu sou a pastora Jurema. Muito bem, nós estamos de volta, como eu disse hoje, um momento importante do programa, porque trata realmente daquilo que diz a nossa vida, a nossa pele, a nossa carne e as pessoas que estão próximas a nós. E eu tenho a alegria de receber aqui o chefe ao setor de trânsito, né? O aspirante oficial Ulisses de Deus. Bom dia, Jurema. Bom dia, prazer em tê-lo. Prazer todo meu, bom dia a todos. Eu dizia que é muito bonito, né? Ulisses de Deus. Tem Gomes também, né? Mas eu coloquei só Ulisses de Deus aqui. Nós estamos vivendo esse momento assim meio preocupante na cidade, porque em poucos dias, em curto prazo de tempo, nós perdemos 2 pessoas em acidentes de trânsito, 2 senhores, e que nós conhecíamos, bem conhecidos da cidade, com famílias aqui da cidade, pessoas que caminhavam ali naquele trajeto, né, durante 50 anos caminhando no mesmo lugar. E de repente eles perdem a vida no trânsito, porque eles foram atropelados. Foi uma coisa violenta. Eu não sei a culpa de quem, nem vou discutir isso, acho que esse não é o princípio, mas nossa preocupação é o trânsito de Campo Mourão. Essa reflexão ela tem que ser feita. Infelizmente, nós construímos na nossa sociedade um conceito de que acidentes acontecem e são imprevistos. Esse é um conceito errado, uma vez que todos os acidentes eles têm uma causa, ou gerada por mim, ou gerada por quem se envolveu no acidente comigo, ou gerada pelo ambiente. Então são 3 agentes que vão fazer parte desse acidente. No caso do trânsito, ou o motorista, quando os 2 motoristas, quando envolve 2 veículos, ou motorista e pedestre, e mais a via, a sinalização e todos os entes que fazem parte desse trânsito. Então a primeira coisa que nós temos que começar a rever nossos conceitos é: acidente é imprevisto? Não. Se os acidentes todos eles têm uma causa, eles podem ser previstos. E uma vez que eles podem ser previstos, eles podem ser evitados.
É isso que a gente tem que colocar, que informar as pessoas. Então, muitas vezes a minha atitude que vai gerar o acidente. Então, primeiro, eu tenho que tomar atitudes que não provoquem acidentes. Outra situação eu na condução de um veículo que a gente chama de direção defensiva. Eu tenho que prever as atitudes do outro motorista, do pedestre, de maneira que eu possa ter tempo de reagir a não causar um acidente. Não sou eu quem gerou, mas eu posso também me resguardar de não participar de um acidente gerado por uma outra pessoa. E nós, pelotão de trânsito, prefeitura e entidades ligadas à conservação de vias, sinalização e toda a população, toda a sociedade organizada trabalhando em prol de um trânsito mais seguro. Eu sei que a preocupação está com todos e eu penso que, até agora mesmo olhando, né, as imagens que o Ricardo deixa por último, há um movimento, né, da Polícia Militar para que a cidade venha estar buscando e conhecendo realmente as normas e sendo reeducada, eu diria assim. Para que a pastora e quem está assistindo conheça um pouco da minha história, eu acho importante isso. Eu trabalhei 16 anos no Corpo de Bombeiros. Eu fui socorrista, trabalhei dentro de uma ambulância durante 16 anos. Todo mundo conhece o trabalho do SEAT. Então ali dentro daquela ambulância, nós conhecemos tragédias humanas causadas pelas pessoas, tragédias que poderiam ser evitadas. Há pouco tempo eu estava conversando com os colegas da imprensa e eu fiz uma anamnese e relatei a eles algumas experiências que eu vivi como uma situação que nós atendemos, onde uma mãe de uma bicicleta foi atropelada e uma cena horrível, chocante, o corpo dela todo dilacerado, envolvida com os canos da bicicleta, e naquele momento chegou o filho. E mais que rápido ele identificou. Sua mãe. É minha mãe. E nós trabalhando ali naquela situação e vendo o desespero do filho, tentando sentir. Infelizmente as pessoas falam, nossa, bombeiro, você precisa ter um estômago forte para trabalhar com isso. Eu falo assim, não é estômago, você precisa ter coração. Cada situação dessa, teu coração, junto com aquelas pessoas que sofrem, ele acaba se dilacerando também. Então eu vi filhos chorando, eu vi pais ajoelhados diante de corpos de filhos mortos na rodovia. E não tem como, ninguém é frio o suficiente para não se penalizar, não sensibilizar com essa situação. Então, durante esses 16 anos, as estatísticas mostram que 150 mil pessoas morrem todos os anos vítimas de acidentes. 1/3 são nos acidentes de trânsito. Para cada uma pessoa morta, eu tenho 3 sequelados permanentes. O que isso significa? São 50 mil mortes aproximadamente no trânsito e 150 mil sequelados permanentes. O que é ter um sequelado permanente? É você ter uma pessoa na sua casa que precisa de cuidados especiais 24 horas por dia. Ou a família vai ter que gastar dinheiro com o enfermeiro cuidando dessa pessoa, ou alguém na família vai ter que deixar de trabalhar para poder cuidar. 50% dessas pessoas morrem na hora, no momento do acidente. E aí nós vamos refletir o que fazer para evitar que essas pessoas morram. Somente o trabalho de prevenção. Então, durante todo esse tempo, como profissional do Corpo de Bombeiros, nós trabalhamos educando as pessoas e trabalhando com a prevenção de acidentes. E hoje, no pelotão de trânsito de Campo Mourão, eu não tenho uma outra forma de agir senão agir preventivamente, senão eu estaria indo contra o meu discurso. Sim. E contra aquilo que eu acredito e contra aquilo que eu vi. Então, hoje, no pelotão de trânsito, nosso foco é sempre educativo e preventivo, de maneira a proteger a vida das pessoas. O senhor chegou e está em Campo Mourão há quanto tempo? Nós chegamos aqui, eu e mais 4 aspirantes, nós chegamos no dia 29 de dezembro. Estamos aí praticamente há 4, 5 meses. Já estamos em 4. Nesse tempo o senhor fez um estudo sobre Campo Mourão, com certeza. Essa sempre é a primeira fase, né? Conhecemos o município, conhecemos a realidade do município, o ritmo do município, as pessoas, a forma de agir do comando, que sempre as nossas atitudes têm que ser alinhadas com a ideia do comando. E a partir daí nós fomos designados para cada um para uma função e eu fui agraciado com o trânsito, que é algo que eu particularmente é um desafio muito grande
porque quando você mexe assim, as pessoas veem no trânsito um espaço muitas vezes particular deles, onde as pessoas querem ocupar um espaço, acho que aquele espaço é só dele, onde carece de um trabalho educativo muito forte, e eu gosto desse trabalho educativo, e eu vejo no trânsito uma oportunidade de materializar tudo aquilo que nós pregávamos quando era no corpo de bombeiros, e hoje eu posso aplicar na prática essa prevenção. Com certeza. E eu pergunto então, dentro desse estudo, dessa avaliação que o senhor fez na cidade de Campo Mourão, nesse tempo, hoje nós já estamos começando uma nova etapa? Sim. Nós temos hoje em Campo Mourão 68 mil veículos. Eu vim de Maringá, uma cidade muito maior, um trânsito já caótico, que limita muitas ações da Polícia Militar. Campo Mourão ela está a passos largos, caminhando para um trânsito bastante, vamos dizer assim, ruim. Então, antes que isso aconteça, nós temos que tomar as medidas preventivas. Campo Mourão já foi destaque, né? E pelo trânsito, pelo respeito do pedestre na faixa. E, particularmente, nós gostaríamos de retomar esse conceito para o município, que reflete na educação dos cidadãos. Quando você tem essa projeção nacional, quando você tem essa projeção na mídia, o município, as pessoas, os pedestres são respeitados, os motoristas são respeitados, automaticamente reflete o nível de educação das pessoas, o nível de respeito, e isso vem do macro para o micro, vem do município, e a gente entende que se o município é assim, os cidadãos são assim, a família é assim, e aí a gente, poxa vida, o nível cultural daquelas pessoas, e aí isso tudo é um conjunto que consolida uma educação e um respeito dentro da vida das pessoas. Nós vamos ter uma reformulação agora na questão das faixas? Nós estamos com um projeto, na questão das faixas nós estamos com um projeto piloto. Dos problemas que nós identificamos aqui em Campo Mourão, que num primeiro momento foi um trabalho massivo para a travessia na faixa de pedestres, onde o pedestre tem prioridade, e isso acabou gerando alguns excessos, tanto na parte do pedestre como na parte do motorista. O pedestre avançando na faixa a qualquer momento, por uma interpretação errada, ele tem prioridade, mas ele não é dono da faixa, vamos dizer assim. Ele, antes de fazer a travessia, ele tem que fazer essa travessia de maneira que o motorista tenha tempo de vê-lo e que possa ter tempo de parar. Sim. Então, se o pedestre... falavam, mas na Europa, o pedestre, ele pisou na faixa, o carro para, porque dá tempo. Sei o que eu falo assim, respeito. Você se respeitar e respeitar o tempo do motorista. Não é porque o pedestre tem prioridade na faixa, que é simplesmente colocar o pé e o carro para. O carro tem um tempo, o motorista tem um tempo de reação, o carro tem um tempo para parar, é um veículo grande. Então, ele precisa de um espaço e um tempo. E isso o pedestre tem que respeitar para que o motorista possa respeitá-lo na faixa. Então, o projeto piloto ele se debruçou em cima dessa discussão. O que nós podemos fazer para que o pedestre tenha uma referência para fazer essa travessia e o motorista tenha uma referência de redução de velocidade para que ele possa parar esse veículo de uma maneira segura. Então, na área central aqui em Campo Mourão, nós pegamos um ponto piloto ali, que tem um grande fluxo de pedestres, e demarcamos de 5 em 5 metros a partir da faixa de pedestre. Nós temos uma faixa horizontal com 5, com 10, com 15 e com 20 metros, que é o espaço necessário para que o motorista faça uma parada segura, sem ser uma parada brusca. E é um tempo suficiente para que o pedestre verifique se o carro está antes da faixa de 20 metros, ele pode adentrar a faixa com segurança, que o motorista vai ter tempo de reduzir a velocidade e frear, muitas vezes sem a necessidade, inclusive, de parar o veículo. Se o pedestre chegou na faixa e viu que existem veículos que já ultrapassaram a faixa de 20 metros, ele aguarda na beira da faixa que o motorista pare. E aí ele faz a sua travessia com segurança. Dessa maneira, nossa intenção é criar uma área ali onde as pessoas têm uma referência para trabalhar aquela máxima. O seu direito acaba onde começa o meu. Uhum. Então, nós simplesmente colocamos essa ideia na pista. Onde é o direito do pedestre adentrar a faixa de uma vez? Quando o carro estiver além dos 20 metros.
onde começa o direito do motorista, a partir de quando ele ultrapassa aquela faixa. Muito E bem. esperamos que estaremos ali em períodos durante a semana, orientando os pedestres desses detalhes, e acredito que nós teremos bons frutos desse trabalho, piloto. Eu também acredito, eu acho muito interessante. Aliás, eu já vi as marcas, né? Falei assim, será que é de corrida? Será que nós vamos ter um atletismo aqui que vai acontecer? Fiquei me perguntando, olha, agora eu tenho a resposta. Nós temos, eu li alguma coisa, inclusive no jornal, sobre os ciclomotores, né? Gostaria que o senhor também nos trouxesse alguma orientação sobre os ciclomotores. Também foi nós observando, estudando o trânsito de Campo Mourão. Nós, no pelotão de trânsito, nós temos reuniões semanais. Muitas dessas reuniões nós chamamos o Detran, chamamos a Diretran, chamamos outras entidades que estão envolvidas com o trânsito, para nos debruçarmos sobre questões sobre o trânsito, questões que prejudicam o trânsito, e que para tentar encontrar soluções para esses problemas. O que nós diagnosticamos no primeiro momento? Hoje nós temos em Campo Mourão, circulando nas vias, crianças de 9, de 10, de 11 anos com patinetes motorizados. Esse é o primeiro problema. E assim, a leitura que eu faço, que isso aí não é um problema nem de norma, nem de lei, mas é uma questão de tomada de consciência preventiva, principalmente dos pais. Eu sou pai. Eu, vendo o que eu já vi, passando pelo que eu já passei, poderia até dar um patinete para uma filha minha, mas não deixaria ela sair na rua com patinete. Então, nós presenciamos alguns acidentes, graças a Deus, leves, mas muitos incidentes. As pessoas têm, só para que as pessoas saibam o que é um incidente. Um incidente é aquele quase acidente. É aquele quase aconteceu um acidente. E a estatística, ela fala que para cada 200 incidentes, eu tenho um acidente grave. Então, nós estamos muito próximos de perder uma criança num patinete no nosso trânsito de Campo Mourão. Então, esse era um problema que precisava ser enfrentado. Existe uma norma, a Resolução 315, atualizada pela 436, agora em 2013, que ela classifica ciclomotores. Então, o Código de Trânsito, ele coloca os ciclomotores como um veículo que, para ser conduzido, precisa ser licenciado, e o motorista ele precisa ter a habilitação. Mas daí a resolução ela vem dizer para nós o que é um ciclomotor. E a resolução ela é muito clara, ela fala assim, qualquer veículo que tenha 2 rodas, tem um motor até elétrico, até 4 kW, ou 49 cilindradas, dotado de acelerador, que tem um peso limite, que não ultrapasse 50 km por hora, ele é um ciclomotor. Então, todo veículo que tiver essas características, ele é um ciclomotor. Um patinete tem as rodas, tem um acelerador, tem um motor. Então, na via, pela norma, ele é um ciclomotor. Sendo um ciclomotor, ele tem que responder pela norma de trânsito. As normas. Logo, ele tem que ser licenciado e conduzido por uma pessoa habilitada. A partir dessa deliberação, desse entendimento, nós começamos uma semana informando que na semana seguinte, ou seja, ontem, segunda-feira, nós iniciaríamos a fiscalização educativa. Então, nós ficamos uma semana informando que nós começaríamos a educação. Nem as notificações, nós informamos, nós vamos começar a educar a partir da semana que vem, para ninguém ser pego de maneira desavisada. E ontem, nós começamos o trabalho educativo, né? Nós fizemos um bloqueio de trânsito, uma blitz normal, onde os condutores de ciclomotores estão sendo parados e orientados quanto à norma, da necessidade do licenciamento, da necessidade da habilitação. Por uma questão de responsabilidade, nós não podemos, uma vez parado esse veículo na via, nós não podemos, se o condutor não for habilitado, hoje, no caso, com a categoria A, porque nós temos 2 tipos de habilitação para ciclomotor, que é a autorização para condução de ciclomotor e a habilitação categoria A. Uma vez parado essa bicicleta elétrica, essa cinquentinha ou patinete,
nós não podemos liberar esse veículo do local se o motorista não for habilitado. O que nós estamos orientando? Encontre um motorista que seja habilitado e ele pode levar esse veículo. Então, não é notificado, o veículo não é removido para o pátio, simplesmente é feito o trabalho educativo e liberado o veículo para uma pessoa habilitada. Por quê? Porque no trânsito, para você participar do trânsito, você tem que ser habilitado. E nós trabalharemos isso durante 2 meses aqui em Campo Mourão. Durante 2 meses, para dar o prazo para que as pessoas se adaptem, para que as pessoas tenham tempo de fazer a sua habilitação, para que as pessoas tenham tempo de fazer o licenciamento desse veículo. Até há pouco, numa conversa com o Coronel Casaroli, que é o nosso chefe da Diretran, ele informou que ele recebeu um caso de uma pessoa que estava num ciclomotor desse e se envolveu num acidente. Muitas vezes a implicação desse acidente, a pessoa, por não ser habilitada, muitas vezes ela pode estar até certa, dirigir da maneira correta, mas o fato dela não ser habilitada acaba dando direito a quem estava errado, porque como que um errado vai cobrar do outro errado. Então, as pessoas muitas vezes veem pelo lado do cerceamento do direito, porque eu vou ter que gastar dinheiro com isso, porque está sendo injusto, mas eles não veem pelo lado, caso, não queremos que isso aconteça, mas no caso, se acontecer, eles estão resguardados. Eles podem muitas vezes ser prejudicados por não ter uma habilitação. Então, são vários aspectos aí que a gente... As coisas vão acontecendo, nós entendemos assim que esse ciclomotor ele chegou à mão de alguém, né? Quer dizer, foi um pai que comprou, foi um presente que aquela criança, aquela menina ganhou. Lá na própria loja não teria que ter uma fiscalização, uma orientação e que a pessoa que está vendendo esse ciclomotor, ele tem que estar vendendo para uma pessoa habilitada ou com regras. É como se fosse comprar uma arma, né? Não é qualquer cidadão que pode comprar uma arma. Essa questão da venda, quem vende tem a obrigação de informar dar todas as informações necessárias para o consumidor. Isso é obrigação do vendedor. Assim como vender o veículo já com um registro, que a gente chama de registro na BIM, que é a base de índice nacional, para que quem comprou o veículo possa ir até o Detran e fazer o licenciamento. A norma ela prevê que o município que vai regulamentar o emplacamento, mas na ausência do município, a Ciretran ela é responsável por isso, porque ela já é responsável pelo emplacamento de veículos. Então é o órgão competente para isso. Mas para que esse ciclomotor seja emplacado, seja licenciado, quem vende tem que fazer o registro na BIM e fornecer as notas fiscais devidas, e aí o consumidor vai até o Detran e pode fazer o registro e licenciamento desse veículo. Por um outro lado, a questão dos patinetes, né? Daí imagino que tem um monte de criança aí, acaba o aspirante Ulisses, aí, o pelotão de trânsito aí, acabou com a minha brincadeira, acabou com a minha diversão. Nós não queremos acabar com a brincadeira das crianças. Nós queremos dar uma alternativa segura para que essas crianças façam a utilização desses patinetes. Nós temos espaços aqui em Campo Mourão, temos ali um parque de exposição, podemos criar espaços aqui onde essas crianças possam fazer a utilização e com seus pais, uma oportunidade alternativa de lazer. Aí o pai que deu aquele patinete, não é só dar o patinete, precisa da presença do pai também. Leve seu filho para passear no parque de exposição, vocês têm uma oportunidade de convivência em família, enfim. E por outro lado, os filhos vão estar seguros. Então, em vias restritas, as crianças podem fazer a utilização desse patinete. O que eles não podem é andar na rua, no trânsito. Para você participar do trânsito, você tem que ser habilitado. Você tem que passar por um curso de formação. Um motorista hoje, para sair no trânsito, ele tem uma carga horária onde ele aprende legislação, onde ele aprende direção defensiva, combate a incêndio, primeiro socorro, toda uma gama de conteúdos que dá a ele um preparo mínimo para estar interagindo no trânsito, para ele ter a noção de normas, para respeitar e ser respeitado, para saber agir numa situação que necessite de uma reação rápida para não se envolver no acidente. E ainda assim nós temos um alto índice de acidentes. Agora, o questionamento que eu faço assim, será que essas pessoas que não têm habilitação, essas crianças, esses jovens, esses adolescentes que não passaram por essa formação, têm esse mesmo preparo?
O conceito de motorista é muito mais do que dirigir direito. Você tem mais coisas, tem que ter mais conceitos para você poder conhecer norma, para você respeitar e ser respeitado, para você saber agir numa situação de emergência. Então é algo muito maior. Nosso programa encerra, nós temos só esse último minuto. Quero agradecer muito a sua presença, muito importante para nós, para todos que estão assim nos assistindo, as famílias, né? São muitos pais e mães que estão nos assistindo nesse momento, e a importância para a cidade. Então, nós queremos dizer bem-vindo a Campo Mourão, né? Obrigado. E que todo o seu trabalho, o seu empenho venha trazer para nós tudo aquilo que nós queremos, a prevenção, a segurança. E que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe e nós aguardamos. Nós vamos ter mais um programa futuramente com a sua pessoa aqui. Pode me convidar, vai ser um prazer estar Precisamos do senhor aqui, pode ter certeza. Obrigado. Aqui a gente passa todo dia, aqui a gente se encontra.